É o canal do Conde, querido Marcelo Dias, também o 247, já entrando ao vivo aqui. Saudações a todos que acompanham o canal do Conde, agora ao vivo, com Marcelo Dias, dirigente nacional do Movimento Negro Unificado. Vamos conversar sobre a situação, enfim, dos povos negros no Brasil e nos Estados Unidos. Quer dizer, nós temos aí uma questão global que volta com força nesse momento. Quero agradecer demais a presença do Marcelo Dias aqui e vamos conversar e vamos tentar contar essa história para os nossos assinantes, para os nossos inscritos aqui, primeiramente no canal do Conde. Seja bem-vindo, querido Marcelo Dias, tudo bem? Tudo bom, Conte? Mais uma vez eu agradeço o convite de estar aqui contigo no canal do Conde, na TV 247. É um prazer estar debatendo esse tema tão atual, né? Que é a questão da supremacia branca no mundo, a questão do racismo e daquela política que o nosso filósofo intelectual camaronês Mbembe, Achille Mbembe, cunhou a necropolítica, não só na África, mas no mundo, que é uma política onde a classe dominante, a elite dominante, define quem vai, numa política darwinista, define quem vai sobreviver nesse mundo imperial, nesse mundo do capitalismo predador, do capitalismo selvagem, onde poucas pessoas detêm toda a riqueza do mundo, quando a maioria esmagadora de África, de Ásia, da América Latina são os sobreviventes, né? São aqueles que, há 2 séculos atrás, os teóricos, o grande pensador humanista definiu como as classes perigosas, e o nosso martiniquês, o negro martiniquês Frantz Fanon, herói da luta argelina contra o Império Francês, definiu como os condenados da terra. Os condenados da terra hoje se levantam em mais de 100 cidades dos Estados Unidos. Chegou ontem em Paris, está chegando em Londres e vai chegar no Brasil. Então, é um prazer estar aqui com você, Conde. Vocês já viram como é que vai ser o programa hoje, né? Já viram como é que é o Marcelo Dias. Marcelo Dias, assim, de um lastro intelectual, eu tenho dito o tempo todo da minha admiração, né, pelos povos negros, pelo legado, pela cultura. Quando a gente vê a música brasileira, quando vê a cultura brasileira de maneira geral, está lá o negro, construiu o país, né? E a gente tem de entender agora, sobretudo pela catástrofe que se apoderou do país, com esse governo, que é um governo composto por figuras que são racistas, né? São fascistas e são racistas, e acho que o momento agora, mais do que nunca, é para a gente discutir, debater esse tema. Eu quero agradecer aqui os internautas que estão chegando para a transmissão. Patrícia Ronque, da Bahia, Histórias do Vovô Maurício aqui, Brasília, acompanhando, Helena Souza, Cabo Frio. Vocês podem identificar aí as localidades que a gente gosta de ler e de prestigiar, todos os lugares do Brasil e do mundo que acompanham as lives aqui no canal do Conde, depois na TV 247. Marcelo Dias, quero começar falando então desse... os Estados Unidos estão há 9 dias num processo, uma espécie de combustão social, que vários filósofos, historiadores, inclusive o James Green, recentemente acabou de dizer que já é uma manifestação maior que 1968. Primeiro, eu queria saber o que você sentiu quando viu a cena do George Floyd, e a sequência dos acontecimentos nos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse momento da sociedade americana? A sociedade americana, e particularmente a população negra, a população latina e os lutadores sociais norte-americanos, é um farol para a luta negra,
para a luta da classe trabalhadora no mundo. Muitos têm a visão de que os Estados Unidos é um império, e ele é um império, a maior potência bélica do mundo, a maior potência econômica, os maiores ganhadores dos prêmios internacionais, Prêmio Nobel da Medicina, Prêmio Nobel da Paz, e muitos pensam que os Estados Unidos é só aquele império que invadiu o Afeganistão e destruiu o Afeganistão, que invadiu o Iraque com a falsa denúncia de que Saddam Hussein tinha armas químicas de destruição em massa, que foi provado que aquilo foi uma mentira e levou o Iraque a essa situação de destruição que existe hoje, que os Estados Unidos é aquele país que invadiu a Líbia de Gaddafi, um país estável há décadas e hoje destruído pelas lutas tribais, mas os Estados Unidos não é só isso. Os Estados Unidos é a terra de Rosa Parks, que na década de 1950, 1956, 57, do século passado, se recusou a levantar de uma poltrona de um ônibus, aquela mulher negra se recusou a levantar para que um homem branco sentasse em seu lugar. O que gerou mais de um ano de boicote dos negros aos transportes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a terra de Martin Luther King, que liderou a luta pelos direitos civis com a sua ideologia em acordo com Mahatma Gandhi, da não violência. Os Estados Unidos é a terra de Malcolm X, que dizia que não há capitalismo sem racismo. Todo sistema capitalista é um sistema de exclusão racial, é um sistema de ódio racial, é um sistema de exclusão de setores minoritários nos Estados Unidos e setores majoritários, como é no Brasil. Então, os negros americanos têm uma tradição de luta, de revolta, de rebelião contra o sistema racista, o sistema excludente, o sistema de genocídio que gerou aquela sociedade. No Brasil não é diferente. Nós estamos vendo o levante negro nos Estados Unidos em razão da morte de um homem de 46 anos acusado de fraudar uma nota de R$20. A morte daquele homem, George Floyd, há 9 dias atrás, levantou o povo negro americano e os seus aliados contra a necropolítica implementada pelo governo Trump, pelo governo supremacista branco de Trump. Um governo que declarou essa semana que vai colocar o exército nas ruas para sufocar o levante do povo negro. E que o tiro está saindo pela culatra, porque o ex-presidente Barack Obama se posicionou. O governador de Nova York se posicionou. O prefeito de Nova York, vários prefeitos, chefes da polícia dos Estados Unidos se posicionaram contra o uso da tropa militar contra o próprio povo americano. Um povo multirracial que não aceita mais a política de morte da polícia norte-americana. Não é a primeira morte. Nós estamos vendo nos últimos anos o assassinato sistemático dos jovens negros, dos homens negros, pela polícia americana.
há cerca de 2 meses atrás, 1 mês, 2 meses atrás, um jovem foi perseguido por um ex-policial branco e o seu filho e foi assassinado. Então, só que nas mortes passadas, era um dia de rebelião, um dia de quebra-quebra e parava. Hoje não. Está se dando uma nova conjuntura. São 9 dias. São milhares e milhares de jovens negros, de jovens brancos, de jovens latinos, de políticos de oposição, de defensores dos direitos humanos, de mulheres, de gays, de lésbicas, de todos os setores da sociedade que estão se levantando para dizer chega. Chega de morte. Chega de uma política de armamento. Chega de uma política de um país onde existe mais armas na mão da sociedade civil do que os 340 milhões de norte-americanos. Então, o levante do negro, do povo negro e os seus aliados nos Estados Unidos apontam que nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo, Conde, uma crise sanitária da saúde pública a nível internacional que está levando o mundo a uma profunda recessão. Os Estados Unidos saiu de cerca de 4, 5% de desempregados no início do ano para cerca de 20% hoje. O Brasil está saindo de cerca de 11 milhões para cerca de 20, 25 milhões em agosto, setembro, conforme as previsões. A Europa está caindo numa recessão e dizem que essa recessão será pior do que a recessão de 1929, de 1930. Então, nem a Covid-19, nem o novo coronavírus está conseguindo manter o povo americano dentro de casa. Eles estão enfrentando o perigo da morte pelo coronavírus para enfrentar a morte através das balas, do fuzil e do enforcamento pela polícia norte-americana. Viva o povo negro e os seus aliados brancos de esquerda nos Estados Unidos. Recentemente, para terminar essa primeira intervenção, nós tivemos as primárias do Partido Democrata. E nós tivemos um candidato que dizia uma palavra que é um xingamento nos Estados Unidos. Nós precisamos construir uma sociedade socialista. Quem acompanha a política norte-americana sabe que falar em socialismo, não em comunismo, falar em socialismo democrático naquela sociedade é falar do demônio. E o candidato democrata derrotado levantou essa bandeira que o candidato que venceu as prévias será obrigado a falar em uma nova sociedade norte-americana, uma sociedade a única do mundo, onde não tem um sistema público de saúde. Barack Obama tentou implementar o seu Obamacare, mas foi derrotado pelos republicanos. Essa sociedade vai ter que discutir o sistema público de saúde, o sistema público educacional. Os estudantes universitários nos Estados Unidos, quando termina a universidade, saem com uma dívida que leva 10, 20 anos para pagar. Então, tudo isso terá que ser discutido naquela sociedade. E se os Estados Unidos muda, o mundo mudará. Marcelo Dias, aqui no canal do Conde, é muito bom ter você aqui, esse teu discurso, essa tua dimensão, teu conhecimento do que está acontecendo ali nas entranhas da política americana, do povo americano. É uma live realmente histórica, e eu quero aqui saudar o público que está nos acompanhando. Luísa Gonçalves, Belo Horizonte presente, Fátima Tramontim dizendo aqui somos 70%, Lina da Anunciação, oi Conde Marcelo, gente, abraço de Mato Grosso do Sul, Marielle presente, Miguel Otávio presente, o garoto que foi morto por negligência da patroa no Recife. É um tema que eu quero trazer daqui a pouco para você, mas aqui acabei já trazendo em função do comentário da nossa
Lina da Anunciação. Quero pedir para vocês formularem questões aí para a gente enriquecer o nosso debate nessa live aqui com Marcelo Dias, dirigente nacional do Movimento Negro Unificado. Marcelo, você fala dos Estados Unidos. Acho muito interessante essa visão de que os americanos não são apenas esse poder imperialista que devasta o mundo, mas que é uma sociedade pujante. Os Estados Unidos têm um povo, né? Acho que esse episódio do George Floyd faz com que o mundo se lembre que os Estados Unidos não são apenas essa classe branca dirigente, né? Que promove a guerra, que esmaga os povos do mundo, inclusive nessas circunstâncias pandêmicas também. Eu quero te perguntar o seguinte: toda essa a gente percebe, a gente compara as relações, né, de racismo nos Estados Unidos e no Brasil, já não é de hoje. A população negra nos Estados Unidos, se não me engano, gira em torno de 25% da população, depois você me corrija se eu estiver enganado, e no Brasil ela é majoritária. Enfim, com as novas estatísticas que vieram à tona, gira em torno de 54%, a maioria da população brasileira. O Brasil é o maior país negro fora da África, né? Depois você me corrija se eu estiver enganado. Eu queria que você dissesse, quer dizer, qual é, dentro dos movimentos negros no país, que você tem tem essa entrada e tem essa comunicação aí, qual a expectativa de o Brasil replicar e produzir um movimento de tração, como alguns veículos estão dizendo aqui, que esse episódio dos Estados Unidos pode produzir no mundo todo, como você disse, em Paris, em Londres, na Europa, e, sobretudo, o Brasil, que se parece, num certo sentido, até pela negligência dos seus governantes de turno, com os Estados Unidos. Queria que você fizesse uma reflexão a esse respeito para a gente. Conte, em primeiro lugar, eu quero falar da população negra americana. São cerca de 40 milhões de afro-americanos, que representam em 340 milhões da população global americana, cerca de 13%, 14%. Não chega a 20%, 25%. No Brasil, nós somos 57%, que corresponde a 110, 115 milhões de seres humanos na população de 210 milhões, de acordo com o último censo do IBGE. Eu quero chamar a atenção, Conte, que se os negros, os afros brasileiros, fossem um país à parte, nós seríamos o terceiro país em população das Américas. Nós ficaríamos atrás dos Estados Unidos com seus cerca de 340 milhões e do México com seus cerca de 120 milhões. A Argentina tem uma população do tamanho da população do estado de São Paulo, 40 a 45 milhões de habitantes. A Colômbia tem cerca de 45, 50 milhões. São os dois países mais populosos da América Latina, com exceção do Brasil. Então, imagina o que é a população negra brasileira. Nós temos a cidade mais negra do mundo, fora da África, que é Salvador, onde 82% da população é negra. Então, mas em números absolutos, São Paulo é o estado que tem a maior população negra, porque a população da Bahia é cerca de 12, 13 milhões de habitantes. São Paulo tem 40 milhões de habitantes e nós somos 35%, nós somos mais de 14 milhões de negros em São Paulo. Só a população negra paulista é maior do que o estado da Bahia. Então, em termos absolutos, no estado do Rio, nós somos cerca de 45% dos 16 milhões de habitantes. Então, a população negra no Brasil é uma população muito grande. E um debate que os norte-americanos fazem quando chega aqui no Brasil é por que o povo negro não tem essa política de enfrentamento do racismo como tem nos Estados Unidos. Como é que pode, Conte, a polícia militar do nosso estado dar 111 tiros? Não é um, nem dois, nem três. São 111 tiros em 5 meninos negros entre 14 e 18 anos que foram comemorar no Parque de Madureira
o salário, o pagamento, o primeiro pagamento de um deles, e quando chega no morro, na favela, recebem 111 tiros da polícia militar e o povo negro não se levanta. As pessoas perguntam como é que Evaldo, que estava dentro do carro com a sua esposa e com a sua criança, leva mais de 150 tiros do Exército. A mídia diz que foi 80 tiros, mas foi mais de 150 e o povo negro não se levanta. Como é que o João Pedro, dentro de casa, leva um tiro de fuzil da Polícia Civil, com apoio da Polícia Federal, lá em São Gonçalo, um menino de 14 anos que queria ser advogado. Nós, advogados negros, faremos uma homenagem a esse menino. Jogaram 2 granadas dentro da casa do garoto. Como é que o povo negro não se levanta? Então, os americanos, e muita gente não entende como... que passividade é essa? Entre aspas. Quem não conhece a luta do povo negro, quem faz uma avaliação da conjuntura brasileira a partir da grande imprensa, do que a gente chama do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, que ontem, pela primeira vez na Globo News, colocou 6 repórteres negros, pela primeira vez na história, a maior empresa de comunicação, um grande monopólio da comunicação, colocou 6 negros, porque no dia anterior, um homem negro e 5 jornalistas negras, com todo o seu tom de pele, da Maju, que tem uma pele igual à minha, com a jornalista que tem a pele quase igual à sua, mas se reivindica afrodescendente, porque a população negra tem esse mosaico, né, de tonalidades. Então, pela primeira vez, quem acompanha a conjuntura do Brasil através dessa imprensa, dos jornais, da mídia, das milhares e milhares de revistas que só publicam na sua capa modelos brancas, não sabe que existe uma periferia, um mundo negro, pungente. Um mundo negro cantado pelos Racionais MCs, que se recusam a ganhar vultosos cachês da Globo e da grande mídia para ir lá se apresentar. 30 anos recusando aparecer na telinha da Globo e são referência do hip-hop internacional. Quem vê essa mídia não sabe que existe aqui no Brasil. Nós fizemos algo que lá nos Estados Unidos não fizeram. Barack Obama é um cristão, apesar do seu pai ser um muçulmano, apesar do seu nome, Barack Hussein, que é um nome sagrado no islamismo, Hussein é o nome sagrado do Islã, apesar do seu nome, Barack Hussein Obama, ele é um protestante, ele não é um católico. 95% dos negros norte-americanos são cristãos. Nós aqui temos uma pungente religião de matriz africana, candomblé, umbanda. O nome disso é resistência. Nós preservamos aqui o que os negros norte-americanos não preservaram. Nós temos aqui, Conte, nós temos aqui o Mulu, o orixá da morte e da vida. Os nossos orixás, lá, os negros americanos. Mostra toda a estátua para a gente, que eu fiquei curioso para ver. Esse é o Mulu. A sua palha, o orixá das palhas. Ele está coberto de palha, Conte, porque o corpo dele é cheio de feridas. Olha só isso. Essa palha é para cobrir o seu corpo coberto de ferida. O nosso orixá da vida é ele que, quando nós estamos doentes, jogamos a pipoca, jogamos milho para ele nos proteger. É essa tradição
que fez com que os eugenistas escreveram há cerca de 100 anos atrás que no início do século XXI não haveria mais negros no Brasil e nós sobrevivemos à Guerra do Paraguai. Nós sobrevivemos às pestes que Oswaldo Cruz nos ajudou a sobreviver. Nós sobrevivemos e hoje somos maioria. Então, é preciso entender... Também é a população mais afetada, né? Mais uma vez, de coronavírus. Sim, nós fomos... A burguesia, vou fazer aqui um parente, a burguesia brasileira, ela cometeu um erro estratégico na década de 1910 do século passado, Conde. Cometeu um erro estratégico. Se ela não tivesse cometido esse erro, nós não existiríamos no Brasil. E qual foi o erro que ela cometeu? Foi o erro que a burguesia, a classe dominante da Argentina, não cometeu. A Argentina tem 2% de negros, de afro-argentinos. Como pode um país escravocrata, um país que há 200 anos atrás, a grande Buenos Aires, que representa 60%, 70% da população argentina, tinha cerca de 40 milhões, 40%, perdoe, de afro-argentino, hoje só tem 2%. Porque a peste que aconteceu lá, aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu na Argentina? Foi proibido do povo negro argentino ser vacinado. Aqui eles cometeram o erro, eles nos vacinaram à força. Nós não queríamos ser vacinados. O pessoal que estava nas favelas, que eram chamados de cortiços. Já leu o Cortiço? Leia o Cortiço. Agora, ali na Avenida Rio Branco. Você está falando de Você está falando da gripe espanhola? Não! Da febre amarela aqui no Brasil. Então, eles nos vacinaram e permitiram a nossa sobrevivência. Cometeram um erro estratégico, porque a Guerra do Paraguai, a febre amarela, a malária no norte, essas doenças dizimaria o povo pobre, que era negro. Isso aconteceu na Argentina. Isso aconteceu na Argentina? E a burguesia argentina recusou a cuidar dos doentes negros. Por isso que nós fomos dizimados pelas doenças. Não é cientificamente justificado um país que teve a escravidão não ter negro. No Peru... Deixa eu só fazer uma intervenção aqui e perguntar para você. O pessoal está dizendo aqui, né? Olha só... Marcelo, deixa eu só identificar a mensagem aqui. Marcelo Dias dando um show de cultura negra. Realmente está bonito de ver o que você está dizendo aqui. Agora, eu quero explorar esse teu lastro, essa tua memória. O que significa para você isso ter acontecido no Brasil? Quer dizer, erro estratégico da burguesia, mas o que está estruturalmente no entorno disso? Porque tudo caminha, a meu ver, para a população negra brasileira protagonizar todo o processo social político daqui para frente, depois de superada a catástrofe de Bolsonaro. E por que isso não aconteceu ainda também? Quer dizer, quando eu pergunto isso, não é essa crítica tradicional que se faz aos povos negros do Brasil, é uma pergunta estrutural. Quer dizer, por que não aconteceu ainda? Eu fico me perguntando, porque a cultura brasileira ela é edificada na qualidade intelectual da produção dos povos negros. A arte, a música, a capoeira, a dança, a própria inovação, a pesquisa, enfim, o que impede ainda? Quer dizer, os movimentos, eu sei, você vai explicar, eles estão num processo de se reorganizar. Passo para você, querido Marcelo. Nós debater esse tema ontem num grupo de advogados e advogadas negras. Porque as pessoas perguntam, por que não há o levante aqui? Eu quero dizer uma coisa para você, Conde. O racismo no Brasil é um dos piores do mundo. Um dos piores do mundo. Na África do Sul e nos Estados Unidos, o branco chegava para os negros e falavam, eu te odeio. Eu vou construir a Ku Klux Klan.
aqui nos Estados Unidos. Eu vou construir o apartheid, uma palavra que não é inglesa, é afrikander, a mistura do holandês com o inglês. Foram os boers que criaram o apartheid na África do Sul, não foram os ingleses. Os boers são descendentes de holandeses. Então, eles falavam, eu te odeio e você não vai estudar nas nossas escolas. Eu te odeio e você não vai ser tratado no nosso hospital. Sabe o que o negro fez? Foi obrigado a construir a sua escola. Foi obrigado a construir a sua universidade. Porque se o negro norte-americano, o negro sul-africano não constrói as suas escolas e as suas universidades, iam ficar sem o conhecimento científico, educacional. Se eles não constroem o seu posto de saúde, os seus hospitais, eles iam morrer. Aqui no Brasil, o que o colonizador português fez? O que Gilberto Freire escreveu em Casagrande Senzala? Nós somos um país construído pelas 3 raças. Aqui não tem racismo. O branco batia nas nossas costas. Não tem racismo aqui, nós somos iguais. Nós vamos criar um país miscigenado. As mulheres negras serão nossas. As mulheres brancas não serão dos negros. Mas as mulheres negras serão as nossas mucamas, as nossas prostitutas. Nós vamos prostituir as mulheres negras, mas os negros não podem se aproximar das mulheres brancas. Eu tenho um amigo negro, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. A minha empregada é negra, senta na mesa comigo. 400 anos sendo chamado de coisa, de objeto. Você não conhece um negro que tem um sobrenome africano, mas você conhece milhões de negros que têm um sobrenome inglês, italiano, francês, até os nossos nomes eles arrancaram. Então houve toda uma lavagem cerebral de tirar a África de dentro do povo negro brasileiro. Nós não somos um povo como é o povo indígena, como é o povo judeu, como é o povo muçulmano. Nós não somos um povo, nós somos brasileiros. Somos brasileiros. Pertencemos às 3 raças constitutivas do Brasil. É muito difícil. Quando eu chego na favela e falo, vocês, jovens negros, estão sendo assassinados por serem negros, a nossa juventude diz, não, a juventude da favela, não a juventude que está entrando nas universidades, que entrou nas universidades nos 13 anos de governo democrático popular. Mais jovens nas universidades nesse período do que todo o processo republicano. Não, nós somos mortos porque nós somos pobres. Então, houve uma lavagem cerebral terrível. O branco é nosso amigo, o branco é nosso colega, só que o branco, o patrão branco é nosso amigo, mas não permite que a gente seja gerente da fábrica, que a gente chega no posto de direção. Então, essa lavagem cerebral dificulta até hoje a nossa luta. E o que o movimento negro no Brasil está conquistando é algo extraordinário, Conte. Há 20 anos atrás, você não via as mulheres negras usar o seu cabelo natural, o seu cabelo crespo. E eu falei ontem, quando você vai no Parque de Madureira, vem aqui, Conte, quando passar a pandemia, no Parque de Madureira, que você vai ver mais de 2.000, 3.000 meninas negras com o seu cabelo crespo. Isso é um soco na cara da sociedade racista. Olha isso só, é um soco. É um soco. Deixa eu só fazer, porque eu não sei se você conhece o trabalho da Lia Schuckmann, que é uma pesquisadora no campo da questão racial no país, mas eu tive o prazer de revisar o livro dela sobre... O nome do livro é Entre o Encardido e o Branco. Acho que é esse o nome, e ela traz as questões de branquitude. Eu só estou lembrando de uma passagem que, assim, que me emocionou muito quando eu li,
que é justamente o momento de descoberta de uma geração, sobretudo de negras, né? Mulheres negras, que alisavam o cabelo. E elas dão depoimentos no livro, né? Elas alisavam o cabelo para se auto-identificarem, porque no Brasil existe todo um espectro, né, de pigmentação que vai desde o Nordeste até o Sul. Quem é negro no Sul não é negro na Bahia, né? Em função da... Você tá me eu só posso pegar um copo d'água, que a boca está secando? Querido, pode ir lá, eu espero você. Vamos esperar o Marcelo Dias aqui. Enquanto ele vai pegar o copo d'água, deixa eu só... Depois, quando ele voltar, ele já voltou super rápido. Eu vou esperar ele colocar o fone para ele escutar o que eu vou dizer para ele. Deixa eu só saudar vocês aqui. Marinalva, assistente social Santos, salve Abaluaê. Marcelo Guimarães, o MNU resiste. Robson Hilário, aqui não há lei para prender os racistas. Deveria ter. Eu acho que o racismo é um crime inafiançável. Eu acho não. Tenho certeza. Vou falar sobre isso com o Marcelo Dias. Marcelo, você está me escutando já de novo? Ouvindo. Voltou a escutar? Aí eu vou fazer esse comentário para você. E quando essa geração... Repete o comentário, Conte. Não, o comentário é o seguinte, eu só queria lembrar essa passagem, que eu tive o prazer de revisar o trabalho da pesquisadora Lia Schuckmann, que um dia eu quero trazer aqui para conversar. Ela é branca, judia, pesquisa a questão do racismo no Brasil, mas ela se nega a participar de qualquer mesa de debate no Brasil inteiro se não tiver um negro presente para falar da questão racial. E aí é um momento em que essas mulheres jovens, né, elas descobrem a questão do cabelo, param de alisar o cabelo, voltam a ter o cabelo crespo, e é uma questão muito forte de autoafirmação e da autoidentificação com a sua ancestralidade. É muito bonito isso. Eu só queria deixar esse registro com você aqui, porque você falou de uma maneira tão bonita que as pessoas... A gente pensa na Marielle Franco também, né? Eu entrevistei o escritor Luiz Mendes esses dias também, estava com o cabelo bonito, Black Power, assim. Então, desculpa, só fazer... Eu não quero... a fala do Marcelo Dias, assim, é absolutamente importante. A partir de agora, eu vou fazer intervenções mínimas para a gente poder ouvir mais o discurso do Marcelo Dias, e daqui a pouco eu quero trazer outras questões para você. Marcelo, pode seguir naquela sua resenha e depois a gente volta com outros temas. Meu querido Conde, você citou aí o Marcelo Guimarães, do MNU do Rio de Janeiro, Luiz Mendes, meu amigo, um intelectual. Lia Schuckmann, eu não sei se foi ela que escreveu sobre o racismo em São Paulo, onde ela dá um exemplo terrível sobre o que significa o racismo estrutural, que o nosso Silvio Almeida, marxista, filósofo, intelectual, um jovem negro com menos de 40 anos aí de São Paulo, tem desenvolvido essa tese do racismo estrutural da sociedade brasileira e do racismo institucional, que eu vou falar sobre esse racismo institucional daqui a pouco, Conde. Ela deu um exemplo sobre 2 mendigos que foram num banheiro, num shopping, em São Paulo. O mendigo branco foi autorizado a ir no banheiro do shopping. E o mendigo negro foi proibido. Até na miséria, o racismo da sociedade está presente. Até na miséria. O racismo perpassa a sociedade de cima a baixo. A sociedade brasileira é constituída em cima do racismo estrutural que impediu que acontecesse aqui o que acontece em sociedades multirraciais. A Malásia, um país de milhões e milhões de habitantes na Ásia, é um país constituído não só por malaio, lá tem chineses, lá tem indiano, é uma sociedade multirracial. E todas as etnias estão presentes em todas as classes sociais.
Os Estados Unidos, esse que está aí pegando fogo, nós temos banqueiros negros, nós temos industriais negros, nós temos uma elite negra, como temos uma elite latina. Nós temos latinos banqueiros, nós temos latinos latifundiários, nós temos latinos industriais nos Estados Unidos. O Brasil é um país fora do padrão capitalista, porque a população negra só está na classe C para baixo. Nós não temos banqueiros negros. Dá o nome de um banqueiro negro. Nós não temos industriais negros. Nós não temos uma elite negra nesse país capitalista. O nosso capitalismo é um capitalismo predador. É um capitalismo genocida. É uma sociedade genocida. É uma sociedade que não aceita 54% da população. O racismo institucional significa nós termos 81 senadores e só 2 negros. Nós termos 11 ministros na Suprema Corte, todos representantes de uma única etnia. Nós termos 27 governadores, todos brancos e brancas. 26 prefeitos de capitais, todos brancos e brancas. Isso é o racismo estrutural, o racismo institucional. E quando as mulheres negras mantêm o seu cabelo crespo, natural, isso leva a um profundo ódio da classe dominante, porque ela está rompendo com aquele padrão de beleza. Eu estive falando há cerca de 6 meses atrás, no 247, Conte, com a Mariana Molica, que é sua amiga, Claro. e eu dei um exemplo terrível, terrível, de como o capitalismo brasileiro, o escravismo brasileiro, arrancou a nossa consciência de africanidade, de povo negro. Quando eu era criança, morava lá na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, aquela famosa favela que o Exército, em 2010, invadiu, colocou mais de 2.000 soldados do Exército para acabar com o narcotráfico, não acabou com nada, porque eles não querem. A elite não quer acabar com o narcotráfico. E quando, daquela invasão, pela primeira vez na minha vida, eu saudei a Globo, o Império Global, porque a Globo estava acompanhando o helicóptero da polícia, o caveirão aéreo, que estava seguindo cerca de 400 moleques, que eles chamam de narcotraficante, eu chamo de vaporzinho, estava seguindo aqueles 400 moleques com helicóptero, onde eles iam fuzilar aqueles 400 jovens, na sua maioria negra. E não fuzilaram porque o helicóptero da Globo estava filmando. Então, foram salvos pela Globo. Pela primeira vez, eu aplaudi a Globo. Então, eu sou dessa comunidade. E quando eu era criança, eu via a minha mãe ir numa casa de uma senhora negra, lá no alto do morro, lá no pico. Ela ia lá queimar o seu cabelo com um ferro quente. Um ferro em forma de pente, mas era um pente de ferro. Ia na brasa, eles botavam o enê e vinham ali queimando o cabelo das mulheres negras. E eu falava para Mariana, como é que os homens negros conseguiam dormir com as mulheres negras se aquele cabelo queimado com ferro, aquilo fedia, Conte. Enê e ferro quente, queimando o couro cabeludo das mulheres negras. Aquilo fedia. Era para alisar o cabelo? Para alisar o cabelo. Foi isso que o racismo fez com as mulheres negras algumas décadas atrás.
Então, não usar produto químico no seu cabelo, deixar o seu cabelo natural, é um grito de guerra contra o racismo. É uma tomada de consciência africana. Então, a caminhada é a passos lentos, mas passos inexoráveis. Não tem como voltar atrás. Não nos cobre sair para a rua em milhares e milhares, porque está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma tradição de luta ou morre. Aqui não. É uma tradição do abraço, de somos todos iguais, de tirada da nossa consciência. Mas domingo passado... Neutraliza a capacidade de afirmação e de reação, e é por isso que você diz que o racismo, e eu concordo com você, que no Brasil é o pior racismo do mundo. Eu acho que no Brasil nós temos essa situação, justamente porque esse mascaramento histórico. Oscar Conte, você sabe quando eu vim conhecer Zumbi dos Palmares? Eu tinha uns 18, 19 anos. Pois é. Porque eu nunca estudei a história dos malês, a rebelião dos malês em 1835, rebelião de negros muçulmanos que sabiam ler árabe. Negros escravizados que sabiam ler árabe em Salvador, que organizaram a revolta dos malês. Uma mulher africana chamada Luísa Maim, mãe do Rábula, Luiz Gama. Rábula é aquela pessoa que tem conhecimento jurídico, mas não é bacharel. E por que ele não era bacharel? Porque ele foi proibido de frequentar a universidade, as faculdades de direito, por ser negros. Então, a mãe de Luiz Gama, que lia árabe, que organizou a revolta dos malês. Eu não estudei a revolta dos malês, eu não estudei a história de Zumbi dos Palmares, eu só ouvi falar em Bismarck. Bismarck unificou a Alemanha. Bismarck, o prussiano, unificou a Alemanha. O Brasil, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo. Foi isso que nós, jovens negros, aprendemos. Nós aprendemos tudo sobre a Europa. Eu me lembrando o discurso do Muhammad Ali, quando dizia que ele, criança, via o Tarzan branco, loiro, de olho azul, no meio da selva, sendo o grande herói dele de infância, e que ele teve de lutar contra isso também. Quer dizer, nos Estados Unidos também teve um pouco digamos, esse mascaramento, mas lá, enfim, como você já explicou, tem uma história diferente. Caramba, né, Marcelo Dias? É de uma impiedade essa estrutura no Brasil. Então, o desafio é muito grande para a gente superar esse processo. Eu quero... Deixa eu ir para o bate-papo, ler aqui alguns comentários dos nossos espectadores, internautas, que estão adorando a sua presença aqui, Marcelo. Lina da Anunciação está dizendo: abrir o caminho de mais aceitação, representatividade, ocupação de espaços, descoberta da própria voz, resgate da ancestralidade, sobretudo fim da docilidade. A revolução é feminina e é preta. Obrigado, Lina. Iraci Maria da Silva Zanetti: não é só negros que têm cabelos crespos, eu branca dos cabelos crespos, o importante é ter cabelos. Acho que ela quase fez aqui um gracejo. Está lida aqui sua mensagem. Erli Canela está dizendo: Marcelo, eu, Erli, sua vizinha, estou te aplaudindo muito aqui, olha que bacana. Heloísa Bortes, minha querida amiga fotógrafa espetacular, dizendo: lindo e pungente. Marcelo, eu queria, dentro desse teu discurso, talvez você queira até complementar o que você vinha dizendo, mas eu quero trazer um tema delicado, que é a postura desse cidadão que se tornou presidente da Fundação Palmares. Eu estou assim, cada vez que eu vejo, eu fico estarrecido. Eu não sei o que você poderia dizer sobre isso, qual é o grau de impacto que várias vezes ele vem publicamente, ele chamou movimentos negros de escória. É uma coisa, é tão impressionante pelo fato dele ter a pigmentação negra. Explica para a gente qual que é a questão que está posta aí na postura desse cidadão, Marcelo Dias.
Conte, vamos escurecer uma questão. Adorei! Vamos escurecer essa questão. Esse é o Marcelo Dias. Tem um samba, uma música que diz que todas as raças já foram escravas. Espartacus era branco. O escravo Espartacus, na Grécia, era branco. Existiu a escravidão branca na Europa. Existiu a escravidão na África, antes da escravidão europeia. Existiu a escravidão na Ásia, nas Américas, antes do colonialismo europeu. E todas as raças tiveram traidores. Todas. Os judeus tiveram aqueles que colaboraram com os nazistas. Os índios tiveram aqueles que colaboraram com os invasores europeus. Esse senhor é um capitão do mato, é um traidor da nossa raça. Como é o vereador de São Paulo que quer acabar com um feriado implantado no governo Marta Suplicy, quando era prefeita pelo PT? Como é a sombra do miliciano número 1 do Brasil, que o miliciano número 1 do Brasil é o presidente. Eu gasto pouca bala para o presidente da Fundação Cultural Palmares. Se nós, do movimento negro, derrubá-lo, vai vir um pior do que ele. Se nós derrubarmos a Damares, que é contra a luta das mulheres, contra a luta dos direitos humanos, vai vir um pior do que ela. Regina Duarte caiu e vai vir uma pior do que Regina Duarte. Esse cara... Piorar, né? Esse cara, ele é pequeno. A nossa luta é fora Bolsonaro. A nossa luta é barrar a ameaça de golpe. Que esse senhor, esse elemento, esse miliciano número 1, invocando o artigo 142 da Constituição, numa leitura que os ministros do Supremo diz que é uma leitura enviesada, quer implementar o golpe. Nós temos que parar Bolsonaro, porque uma das suas profecias já se cumpriu. Quando ele era deputado, ele falou que a ditadura tinha que matar 30 mil opositores da ditadura. E essa semana nós chegamos a 30 mil mortos oficiais pelo coronavírus, que ele não quer tratar. O Brasil não tem um ministro da saúde. Esse cara está cometendo um crime contra a humanidade. Esse cara tem que ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Nem o seu guia, o presidente do Império Trump, tem essa política, ensaiou essa política, mas recuou. Esse presidente diz que é a economia em primeiro lugar. Vidas não importam. Eu disse aqui que nos Estados Unidos a população afro-americana é 13%, 14% e 70% dos mortos pelo coronavírus. Nós somos a maioria dos mortos. Sabe por quê? Porque o coronavírus pega todos nós, pega eu e pega você, Conte, independente da nossa cor, da nossa etnia. Só que o prefeito de Caxias, aliado do Bolsonaro, o primeiro voto pelo impeachment da Dilma, foi contaminado pelo novo coronavírus. E ele não se tratou no hospital público de Caxias, ele foi para um hospital particular na Barra e se salvou. Quantos
representantes da delegação de Bolsonaro, que voltou dos Estados Unidos, voltaram com novo coronavírus. Nenhum morreu, porque tem toda uma estrutura hospitalar de elite para eles se tratarem. E trouxeram para praticamente, eles responderam por quase 6% dos casos no Brasil, naquele momento que estava começando a pandemia aqui no Brasil. Foi realmente um absurdo. Trouxeram o vírus, se salvaram e passaram por um monte de gente. A primeira morte pelo coronavírus no Rio de Janeiro, não sei se foi no Brasil, eu não posso dar esse dado, falar que foi no Brasil, a primeira morte foi de uma empregada doméstica numa cidade no sul fluminense. A sua patroa voltou contaminada de um passeiozinho na Itália. Sabia que estava infectada e não liberou a empregada doméstica que veio a óbito. A patroa branca rica passou a doença para a mulher negra que veio a óbito. Então, isso é a necropolítica. No Rio de Janeiro, Conte, nós temos um governador que prometeu há 2 meses atrás, 60 dias atrás, 7 hospitais de campanha. Só foi inaugurado um. E ninguém sabe se os outros 6, que custou somente 800 milhões. Só isso, 800 milhões. Ninguém sabe se esses 6 hospitais, lá em Campos, lá em Casimiro de Abreu, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, de norte a sul do estado, se vai ficar pronto. O povo está morrendo, o povo na favela, que não tem saneamento, não tem água potável, não tem nada para... Vivem numa casa de 20 metros quadrados, com 15 pessoas, não pode fazer a famosa... Quarentena, isolamento, né? Quarentena e isolamento social, não pode, porque vivem ali amontoados nos barracos. É essa população que começa a morrer. Ontem, no nosso debate, a gente falava, começa a cair as mortes na Zona Sul, nos bairros brancos e ricos. Começa a aumentar. Começa a aumentar nas favelas, na Baixada, na Zona Oeste. Então, o governador do Rio é um governador genocida. Quando ele não manda a polícia atirar com um fuzil na cabecinha da juventude negra na favela, ele destrói o sistema de saúde. Nós temos um governador genocida e nós temos um prefeito. Olha que trindade maldita. O Rio de Janeiro. Mas a gente, aqui em São Paulo, não posso dizer nada muito melhor do que isso também, viu, Marcelo? Nós temos um prefeito que colocou um equipamento de saúde na maior favela da América Latina, a Rocinha, dentro da Igreja Universal, Conte. Cadê os organismos de controle do Estado Democrático de Direito? Cadê o Ministério Público Federal? Cadê o Tribunal de Conta Municipal? Cadê os órgãos de fiscalização para enquadrar esses gestores públicos num crime de responsabilidade? Um tomógrafo para salvar vida, ao invés de estar dentro da UPA, foi colocado dentro da Igreja Universal do Bispo Macedo. Então, Conte, nós temos uma política da morte no nosso país. O Anonymous, que eu não confio no Anonymous, eu confio no 247. Confio no 247. Sou colaborador financeiro do 247. O Anonymous está publicando hoje. O Anonymous, não sou eu, que tem envolvimento de gente ligada ao presidente com a morte de Marielle. Foi publicado hoje. É a milícia no poder, Conte. Mas isso até a própria Polícia Federal já estava chegando nessa conclusão, né? Só que como o Brasil está um pouco interrompido com as suas, enfim, com os protocolos institucionais, a gente acaba não chegando ao final da investigação sobre a morte da Marielle Franco. Já deveria ter tido uma resposta bastante mais concreta, muito poder envolvido. Marcelo, você quer complementar? Daqui a pouco eu vou para o bate-papo e vou te trazer mais questões aqui. Diga lá.
Eu quero mandar um abraço, antes que eu esqueça, para ali na Anunciação, para a Erli, minha vizinha aqui, mora aqui no condomínio. Quando, em épocas passadas, fora da coronavírus, a gente estava sempre ali no barzinho, bebendo uma cervejinha bem gelada. Eu quero dizer que essa irmã que colocou a questão da revolução feminina e preta, eu venho falando disso há décadas, Conte. Eu dei uma entrevista para o Jornal Nacional do Movimento Negro Unificado em 1991. Eu tenho essa revista, esse jornal até hoje. E eu coloquei algo que é caro para a esquerda. Eu sou meio... Eu tenho uma certa esquerda que me olha meio desconfiado, porque eu sou um comunista, sou um marxista, e digo que a esquerda branca é racista. Por que eu digo isso? Porque em 1991 eu dei uma declaração para o jornal do MNU que eu dizia: ou a revolução também é negra, ou é uma caricatura de revolução. Conte, eu li a resolução do último congresso do Partido Comunista Cubano. A resolução do Partido Comunista Cubano é uma derrota da Revolução Cubana. Por quê? Porque o Partido Comunista Cubano aprovou no seu último congresso as cotas raciais no partido e no governo. Me entenda. Cotas raciais são aplicadas em sociedades multirraciais onde a questão racial não foi resolvida. Cotas raciais é para os Estados Unidos, onde os negros são oprimidos. É na Bolívia, onde os indígenas são oprimidos. É no Peru. Também, né? É no Peru, onde os indígenas e os negros são oprimidos. É no Brasil, onde os negros são oprimidos. Cotas raciais é para sociedades multirraciais constituída no racismo estrutural. Como é que nós temos... Os cubanos fizeram isso, que curioso isso. Realmente está... Como é que nós temos 60 anos de revolução? 60 anos de revolução, onde Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro dizia que estava construindo o novo homem, e 60 anos depois é preciso cotas raciais. Lá tinha que ser o farol. Lá a sociedade tinha que ser uma sociedade humana sem... Marcelo, você sabe como é que é o percentual da população negra em Cuba? Dizem que é 30%. 30%? Dizem que é 30%. Eu não tenho esses dados precisos. Uhum. Infelizmente, eu não tenho contato com a comunidade negra cubana. Não existe um movimento negro pujante em Cuba com essa visão de que numa sociedade socialista não há racismo, Conte, que é o maior erro que a esquerda comete. Dizem que a União Soviética se desintegrou porque não conseguiu seguir a corrida econômica, tecnológica do Império. Mas, Conte, vamos estudar as opressões étnicas e religiosas que existiam na União Soviética pelos russos. É um caldeirão de etnias naquela república socialista soviética. Os Azerbaijão, o Tadjik, os armênios tinham ódio dos russos. Lenin Trotsky tentou harmonizar isso, mas o Stalin acabou com tudo com a sua mão de ferro autoritária. Então, a União Soviética era um país multirracial com centenas e centenas de línguas. E nós não conseguimos implementar o socialismo humano, democrático naquela sociedade. Então, eu digo, a esquerda tem que entender, essa companheira colocou, a luta é feminina e negra. Ela leu Angela Davis.
que foi presa pela política racista dos Estados Unidos na década de 1960, que se exilou em Cuba, que foi candidata 2 vezes a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Comunista. E Angela Davis escreveu: é raça, classe e gênero. Raça, classe e gênero. Ou é esse trinômio, ou não é a revolução. Só a luta de classes não resolve. Nós podemos até fazer a revolução operária e popular, como Lenin e Trotsky e os bolcheviques pregaram. Mas se nós não fizermos uma revolução de gênero e de raça, vai acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na União Soviética. Perfeito. Marcelo Dias, deixa eu só trazer mais uma vez aqui a participação, porque o pessoal aqui, inclusive tem muita gente que te conhece, que está aqui, a Cássia Santos está dizendo que aula, Laércio de Araújo saudando a gente aqui, Rogério Nitablian, meu querido amigo, nós fazemos o programa toda sexta-feira aqui, excelente dupla, Conde e Marcelo Dias, ele está dizendo aqui, depois quem sabe você não conversa também com o Nitablian, que tem um canal aqui no YouTube. Só me convidar. Só convidar, viu, Rogério? Convida o Marcelo Dias, que o Marcelo é esse cara que você está vendo aqui, ó. Marcelo Guimarães, a política genocida desse governo é um projeto. Vou ler, deixa eu ver aqui, Júlio César Beraldi, sempre com comentários muito inteligentes aqui no canal do Conde. Marcelo, essa miscigenação, o degradê da pele, esse Ray-Ban, não atrapalha a identificação destes tons como negros? Temos um jogador Kaikai que se sente assim. O que achas? De repente, na sequência, deixa eu só terminar de ler. Você fala do Neymar aqui, se for o caso. Eu quero ler mais um comentário aqui. Luiz Sérgio Silveira. Salve, Marcelo. Minha liderança do MNU. Marcelo de Araraquara. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, a Briana Rosa. Ela faz um comentário que eu acho importante. E aí vou jogar esses dois para você. Sobre o Neymar. Acho que o Neymar também não merece tanta atenção como o próprio Sérgio Camargo, lá da Fundação Palmares. A Briana Rosa está dizendo o seguinte: pela primeira vez, a grande mídia dá visibilidade à questão racial no Brasil, influenciada pelo levante dos Estados Unidos. Por motivos lamentáveis, algo importante está acontecendo, o debate público é necessário. Você tem essa percepção, Marcelo? Rapidamente, porque eu tenho muitas outras questões para te trazer. De que a grande mídia... Você falou da Globo News, quer dizer, a Globo News fez um debate sobre racismo só com jornalistas brancos. Foi brutalmente criticado nas redes, e por isso que eu acho que as redes também não são só esse berçário de fake news, são importantes também para produzir o sentido político do momento histórico. E no dia seguinte, eles deram a resposta e fizeram uma discussão com, acho que 7 jornalistas negros. O que você acha? Você acha que a imprensa... Eu acho que a imprensa brasileira, quando ela fala dos Estados Unidos, ela fala de confrontos entre manifestantes e policiais. Não dizem abertamente que é uma, digamos, insurreição antirracista, né? Não usam essa palavra com toda a sua inteireza semântica na dicção aqui da imprensa brasileira. Queria que você comentasse esses temas para a gente. Briana Rosa é minha sobrinha, lá de Brasília. Ela está coberta de razão, falei isso no início. A Globo News, desavergonhadamente, fez um programa avaliando o levante negro, o levante popular nos Estados Unidos, só com jornalistas brancos. Guga Chakra, que eu admiro, é um grande conhecedor, principalmente do Oriente Médio, só brancos, 6 brancos. E foi Trend Topic, né, assim que chama. Foi lá para cima, o mais comentado no Twitter. E eles, pela primeira vez, reconheceram o erro que cometeram e fizeram um programa ontem. Eu estava numa reunião com advogados e advogadas negros, peguei no final, fiquei emocionado em ver 5 jornalistas negras, mais o Heraldo Pereira. E entre as 5 jornalistas negras, eu falei no início, tinha a Maju, que tem a tonalidade que eu tenho, e uma outra que eu esqueci o nome, que tem a tonalidade quase a tua, tonalidade de pele, mas ela é negra, ela se reivindica negro. Pai pedreiro, como ela falou, mãe empregada doméstica. Então, alguém falou aí, esse tom de pele não prejudica a nossa luta?
Eu quero dizer para o companheiro que falou isso que é o seguinte: nós somos 54% pelo IBGE. Se houvesse negros da pele clara, porque negro no Brasil é preto e pardo, se tivesse pardos da pele clara que se reivindicasse afrodescendentes, se tivesse aquela famosa consciência de africanidade que eu venho batendo na tecla, nós seríamos 75% da população. Tem uns 20% aí que não tem consciência racial e se esconde. Se eu me reivindico negro, eu ganho um tiro de fuzil na cabecinha. Se eu me considero negro, eu sou renegado pelo Neymar, que só namora meninas brancas. Ele deve achar a mãe dele feia. Ele deve achar o pai dele feio. Se eu me reivindico negro, eu vou ser um Ronaldo Fenômeno da vida que falou que nunca foi discriminado porque não é negro. Quanta inveja dos jogadores de basquete americanos que estão se levantando contra o racismo da sociedade americana. Quanta inveja. Mas é aquilo. Não vamos condenar essas pessoas que foram ensinados a odiar o seu povo. Se não odiar, a menosprezar o seu povo. Então, a mídia brasileira está falando sobre a luta negra contra o sistema de policial assassino. Mas eles não estão falando do que você disse, Conde. Aquilo ali não é só uma luta contra os assassinatos dos negros pela polícia. Aquilo ali é uma insurreição antirracista. É uma insurreição contra o sistema que mantém 40 milhões de cidadãos americanos sem teto. O país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, não tem um sistema público de saúde. O Boris Johnson pegou a Covid. O Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, foi contaminado pelo novo coronavírus. E qual foi a declaração dele? Vamos fortalecer o sistema de saúde na Inglaterra, porque esse sistema de saúde público salvou a minha vida. O que acontece nos Estados Unidos? Trump foi eleito dizendo: vamos acabar com Obamacare. Bolsonaro foi eleito: vamos acabar com os serviços públicos no Brasil. Vamos privatizar a Petrobras. Vamos privatizar a Eletrobras. Vamos entregar as empresas públicas estratégicas para o desenvolvimento da nossa nação, para os meus amigos americanos, para o meu amo Trump. Vamos manter o SUS sucateado. Enfim. Marcelo, deixa eu aproveitar. Vamos entrar na política um pouco agora, de sola, quer dizer, no que está acontecendo no Brasil, porque sobre, por exemplo, essa questão do percentual da população negra no Brasil, da autoidentificação, eu pude acompanhar um pouco isso, a autoidentificação, porque a pesquisa do IBGE sobre raça, ela é feita com questionário. Então, isso depende da autoidentificação das pessoas. Não é uma constatação científica de quem é preto e de quem é branco. E a população negra foi crescendo porque justamente as pessoas foram tendo uma autoestima mais, né? Foram melhorando a sua autoestima, foram elevando e foram se assumindo negros. E esse processo que você coloca dos pardos também, quer dizer, se a gente continuasse com aquela política de inclusão mais ampla, né, que vinha sendo desenvolvida no Brasil por toda a sociedade brasileira, não só por um governo, enfim, talvez nós chegássemos aí a um percentual de 70%, até o Júlio César Beraldi fazendo uma brincadeira aqui. Marcelo falou tudo, sou descendente italiano e negro, e ator de onde vou entrar como pardo em fichas. Ótimo, pardos e pardais, somos a maioria, somos 70 pardos. Eu quero te perguntar o seguinte, nós estamos no Brasil um momento também de combustão, movimentos antifascistas, torcidas organizadas, manifestos, né, neoliberais até,
pedindo a saída do Bolsonaro. Pedindo a saída do Bolsonaro, não. Os manifestos, não. Os manifestos estão lutando pela democracia. Alguma coisa um pouco vaga dentro da conjuntura, na minha opinião. Queria que você comentasse isso. Até a postura do Lula em não assinar o manifesto, que não tinha, por exemplo, isso foi destacado por ele, não tinha menção a movimentos negros. Quer dizer, o momento que o Brasil está passando, com racistas instalados no governo, com gente fazendo manifesto com a estética da Ku Klux Klan, inclusive conteúdos em Brasília, você deve ter visto isso, uma coisa absolutamente inacreditável, com saudações de rituais supremacistas em live, da história do copo de leite, e outras coisas mais que acontecem nesse governo. Como é que você vê a conjuntura política e a possibilidade de o Brasil, nesse momento, se tracionar com o que está acontecendo nos Estados Unidos e, mesmo diante de uma pandemia, a gente poder realmente fazer uma expressão de baixo para cima e não das burocracias que estão por aí, partidárias, que também querem ter querem regimentar as suas marcas para um possível day after de Bolsonaro. Acho que eu falei demais aqui, passo para você, querido Marcelo. O que aconteceu essa semana, a manifestação em Brasília com cruzes queimando, seguindo o exemplo da Ku Klux Klan americana, com o presidente e seus seguidores bebendo leite, relembrando uma tradição de Hitler, isso é muito grave. Isso é muito grave. É tão grave que o ministro, o decano do Supremo Tribunal Federal, teve que se posicionar. O ovo da serpente já não está sendo mais gestado. Ele está pronto para explodir. Não é palavra minha nem do movimento negro. Foi o ministro Celso de Mello que deu essa declaração. O ovo da serpente está pronto para ser quebrado. Há 20 dias atrás, o ministro Gilmar Mendes disse: essa política de saúde é uma política genocida. Não foi o movimento negro que falou isso, foi o ministro da Suprema Corte, do Superior Tribunal, do STF. É muito sério a nossa luta e eu quero fazer um chamado aqui à esquerda. Eu estou vendo manifestações antifascistas de norte a sul. As torcidas organizadas em Porto Alegre, no Rio, chamando para o ato domingo agora, a torcida corintiana, a brava torcida corintiana da democracia corintiana, do doutor Sócrates, doutor mesmo, médico, formado em medicina, que eu admiro, do Vladimir, negão Vladimir, estão chamando a luta antirracista. Eu quero dizer para esse pessoal, e fizemos esse debate antes, são um jovem negro assassinado a cada 23 minutos no Brasil. São cerca de 60 mil pessoas assassinadas no Brasil, mais mortos no Brasil por armas de fogo do que um país em guerra civil como o Iraque, e a Síria e a Líbia. 2/3 são negros. Antes de falar em luta antifascista, falem em luta antirracista para ser nossos aliados. Existe uma política de genocídio negro nesse país. Ou a esquerda, que está levantando a bandeira do antifascismo, que nós somos os primeiros a levantar essa bandeira, mas antes dessa bandeira tem a bandeira de luta contra o genocídio do povo negro. O fascismo é um perigo, mas não está matando 60 mil pessoas por dia. O fascismo é um perigo, mas não matou João Pedro com um tiro de fuzil dentro da sua casa em São Gonçalo, um menino de 14 anos. O fascismo não matou Ágata, dentro da Nova Brasília, uma menina de 8 anos de idade. O fascismo não matou os 5 meninos negros com 111 tiros
O racismo está matando a juventude negra, está exterminando a juventude negra. Essa é a primeira bandeira que tem que ser levantada, sem abrir mão da luta antifascista, que eu sei o que é o fascismo. Eu sei o que foi a política de Benito Mussolini. Eu sei o que foi a política de Adolf Hitler. Mas eu sei que no Congo belga foram 12 milhões de congoleses, o dobro do que a historiografia judaica fala sobre o extermínio dos judeus na Alemanha e na Europa. Foram 12 milhões de congoleses, o maior país da África, exterminado pelo rei Leopoldo, o rei Leopoldo da Bélgica. Então, vamos unificar essa luta. A luta antifascista com a luta antirracista. Porque a luta antirracista não é brincadeira. Não é uma luta de movimento negro. É uma luta pela sobrevivência do Brasil enquanto um povo multirracial, multicultural. É a sobrevivência do povo negro. Então, saudações às torcidas organizadas. Lula está coberto de razão em não assinar esse manifesto com os maiores financiadores do golpe contra a primeira mulher eleita presidenta desse país, os maiores financiadores da campanha contra um professor universitário, Fernando Haddad, preferiram um fascista, uma pessoa ligada à milícia que impõe o inferno dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Todo mundo sabia que Flávio Bolsonaro, deputado estadual, deu a medalha Tiradentes ao Adriano, que foi morto pela polícia da Bahia. Lá na Bahia, foi condecorado com a maior comenda do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Todo mundo sabia do envolvimento desse pessoal, dessa turma com a milícia, com a turma do ódio. Bolsonaro liberou a venda de armas, passando por cima das normas do Exército Brasileiro. Armar o povo com o mesmo discurso dos fascistas. O povo armado defende a nação. Isso foi dito no início do século passado na Itália pelos fascistas. Vamos estudar história. Então, como é que o Lula vai assinar esse manifesto? Lula tem que assinar o manifesto da classe trabalhadora. Lula tem que organizar a frente da classe trabalhadora. E as frentes da classe trabalhadora é a Convergência Negra, que compõe o MNU, ao Negro, as maiores organizações negras do Brasil, é a Frente Brasil Popular, é a Frente Povo Sem Medo. Essas são as frentes que nós temos que organizar e fortalecer para enfrentar o fascismo de Bolsonaro. Vamos chegar, a gente já está terminando, podemos avançar um pouquinho? A gente já passou do tempo, mas conversar com você é tão, enfim, importante que eu gostaria de avançar mais um pouco. Tudo bem para você, meu querido Marcelo? Fica tranquilo. Esse é o Marcelo Dias. Eu vou aqui, ó, que sorriso maravilhoso. Esse é o Marcelo Dias. Olha, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu acho que a gente precisa fazer mais papos desses. Deixa eu ver aqui o comentário do nosso público. Olha só, Sildevan dizendo, preferiram um torturador. Sildevan, mais uma vez, dizendo, dali, Paulo Freire. Júlio César Beraldi dizendo, Lula tem que entrevistá-lo no canal. Lula tem que entrevistar você no canal. Como é que é a sua relação com Lula? Ô Marcelo Dias, você conhece? É amigo do Lula, não? Eu tive a honra de ter estado com Lula em 1983. Eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos, Conde, e eu já era da diretoria executiva do Sindicato dos Metroviários. E o Sindicato dos Metroviários elegeu 5 delegados
o congresso de fundação da CUT, em São Bernardo do Campo. Eu estive lá. A gente era tão pobre naquela época que a gente não tinha máquina de tirar retrato. Mas eu tive o meu crachá, um crachá vermelho da CUT. O Paim, que foi eleito secretário-geral da CUT em 1900, naquele congresso, o Paim foi eleito secretário-geral. O Paim escreveu uma dedicatória para mim. O nosso senador Paulo Paim. Eu perdi, nessas mudanças que a gente faz, eu perdi esse cartão. Então, eu tive a oportunidade de tomar uma cachaça com Lula em 1983. Fazia tão frio naquela época, lá em São Bernardo, que eu tomei uma garrafa... Você conhece Fogo Paulista, Conde? Opa! Tomei uma garrafa de Fogo Paulista, que é uma bebida que esquenta, te arrebenta. Eu não fiquei bêbado e o frio não passou. Olha só. Então, eu tive a oportunidade... Eu conheço pessoalmente o Lula há muitos anos que eu não tenho esse contato com o Lula, né? Para ter o contato com o Lula é uma coisa muito difícil. Sabe que tem uma coisa interessante? Porque o PT, e sobretudo o Lula, né? Mas o PT e o Lula, eles estão muito humildemente, com essa quarentena, fazendo entrevistas, fazendo debates com a população, também com especialistas, né? Mas ele fez uma live com catadores de papel, com moradores de rua. Eu acho que deve estar chegando o momento que eles vão fazer, o Lula vai fazer uma live com o povo negro. Acho que a hora é essa. E aí eu quero ter a honra de recomendar também, humildemente, o teu nome para a assessoria do Lula e do PT. Olha só, deixa eu dizer aqui, o Júlio César Beraldi, ele disse uma coisa muito bonita a seu respeito aqui. Onde estava esse gênio Marcelo Dias? Nosso Martin Luther King. Que retórica impressionante. Eu também estou aqui, já conheci o Marcelo, mas você está especialmente, inclusive, acho que pelo momento histórico, né, Marcelo? A gente sente que tem alguma coisa acontecendo, a história ela impõe, né, os processos para tomada de rua, não é pelo desejo individual de um dirigente, é a história que move as pessoas para a rua. Isso é um processo de acumulação. Talvez esse processo esteja no Brasil nesse momento acontecendo com a questão das torcidas organizadas antifascistas. Tem muita contra-informação, muita sabotagem. O Brasil está num caldeirão muito, digamos, complexo, né? Com gente especialista em comunicação de guerra, instrumentalização de movimentos, propagação, inclusive esse Anonymous que você citou, eles acabam prestando um serviço para o gabinete do ódio, jogando perfis falsos do Anonymous, jogando notícias de que o Carlos Bolsonaro tem relação com a Marielle Franco, para o Carlos Bolsonaro se vitimizar depois e jogar a Polícia Federal em cima de hackers. Então, é uma coisa muito complexa. Eu quero te perguntar objetivamente, você é dirigente nacional do Movimento Unificado Negro. Eu quero saber o que significa o Movimento Unificado Negro no Brasil, em que pé estão as tratativas e as interfaces, né, entre os movimentos negros que estão capilarizados pelo Brasil, a dimensão disso e a ação concreta. Se vocês estão fazendo, você me disse que fez reunião por videoconferência, você deve estar fazendo essas reuniões, porque a gente percebe que é uma pessoa desde 83, quer dizer, está ligada à atividade política, e o país quer saber, quer dizer, dessa presença massiva e maciça das comunidades negras para poder gerar um novo discurso, para a gente poder se preparar para o momento posterior de reconstrução do país, da democracia brasileira. Marcelo Dias, com você. Antes de falar da questão do movimento negro, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz mesmo com a declaração do Lula, quando ele saiu da prisão. Eu não tive a oportunidade de visitá-lo, de estar naquela vigília, 500 e poucos dias, né, Conte? 580. 580 dias. E ele saiu da prisão e ele disse o seguinte: se eu, quando fui presidente, tivesse o conhecimento que eu tenho hoje sobre a história do povo negro no Brasil, eu teria feito muito mais. Porque eu li Um Defeito de Cor, eu li a história da escravidão, eu li vários livros sobre a história do povo negro. Então, muita coisa
deixa de ser feita por causa dessa visão de que somos todos humanos, somos todos iguais. E não é. Não somos todos iguais. Não somos. Com relação aos movimentos negros, o movimento negro unificado ele é mais antigo do que o PT. Nós fomos fundados em junho de 1978, na ditadura militar. Um jovem negro, paulista, Robson Silveira da Luz, foi acusado pela polícia militar de ter furtado uma fruta numa feira livre e foi assassinado pela polícia militar paulista. Então foi feito um ato com a presença de Abdias do Nascimento, autor do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, escrito na década de 70, que é livro de cabeceira meu. Lélia Gonzalez, a primeira professora negra da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, antropóloga, amiga pessoal de Angela Davis. E lá, 2.000 negros, em plena ditadura militar, lançou o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Não tinha a palavra negro. Tinha todo mundo, negros, brancos, pardos, índios. E aí a turma que no futuro fundou a Convergência Socialista, que hoje é PSTU, a turma que era da clandestinidade, lutou que o grupo étnico mais reprimidos era o negro. Então, o movimento não tinha que ser movimento unificado contra a discriminação racial. Tinha que ser movimento negro unificado contra a discriminação racial. E um ano e meio depois, foi reduzido para movimento negro unificado, que está aí até hoje. 41 anos de luta. Junho agora não, já estamos em junho, né? Já estamos em junho. Dia 18 agora, faremos 42 anos. Mas nós não somos uma ONG. Nós não somos uma ONG. Tem uma história que pouca gente conhece. Quando Lula foi eleito presidente, ele criou a CEPIR, com status de ministério. E convidou a nossa irmã Matilde, que eu conheço desde 1981, quando eu frequentava a sede do jornal Em Tempo, em São Paulo, o jornal da corrente do PT Democracia Socialista, onde eu militei durante 12 anos. Matilde também era da DS, do Em Tempo. Quando ele convidou a Matilde para ministra, ela convidou o MNU para participar. E nós falamos não. Nós não queremos estar na estrutura do governo Lula porque a gente quer independência e autonomia. Nós queremos ter o direito de criticar quando fizer besteira, aplaudir quando acertar. Então, nós não somos uma ONG, nós somos uma entidade que está em transição para organização política, com uma visão socialista, tendo como referência marxistas negros das Américas e de África, como Amílcar Cabral, líder da independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Samora Machel, líder da independência de Moçambique, Agostinho Neto, líder da independência de Angola, Kwame Nkrumah, líder da independência de Gana, um dos maiores, Patrice Lumumba, líder da independência desse Congo belga que eu falei, que foi assassinado um ano depois da independência por Mobutu Sese Seko. E sabe o que Mobutu rapidamente falou para o povo congolês para matar Patrice Lumumba? Conde. Ele usou o argumento africanista, o argumento tribal contra Patrice Lumumba. Ele falava, Patrice Lumumba faz discurso em francês,
Patrício Lumumba usa terno, uma roupa europeia. Patrício Lumumba é europeizado. Eu uso uma roupa que é feita com a pele de tigre, com a pele do leão. Eu faço discurso em Lingala, que é a língua do povo tradicional. Eu sou o verdadeiro africano. E se uniu com a CIA e assassinou o líder revolucionário da independência do Congo. É aquilo que você falou, tem traidores em todos os lugares. Vendeu, até hoje, o Congo, junto à África do Sul e Nigéria, são os 3 países mais ricos da África e vive, desde 1960, numa guerra interminável, o Congo. A província de Katanga é riquíssima em ouro, em pedras preciosas, em riquezas minerais. Mas está lá em guerra civil. Está lá em guerra civil. A riqueza não serve ao povo africano, ao povo congolês. Então, o movimento negro unificado é um movimento socialista. E, pelo que você está dizendo, universal, quer dizer, ele não está circunscrito só nos limites do Brasil, correto? No final da década de 80, início da década de 90, nós participamos de manifestações e campanhas pela libertação de Mandela, porque nós somos internacionalistas, nós estamos em contato com Dennis Glover. Dennis Glover fez contato conosco essa semana. A mulher do Danny Glover é brasileira. Fez contato conosco. Nós estamos assinando um manifesto junto com o movimento Black Lives Matter. Vidas Negras Importa Americano. Nós somos uma organização internacionalista. Na tradição revolucionária de Toussaint Louverture, o líder da Revolução Haitiana, o segundo país das Américas a conquistar sua independência. E nós trabalhamos para a unidade do movimento negro. O movimento negro é plural. Nós não queremos ser representante, o único representante, nem seremos. Como é que pode alguém querer ser representante de 110 milhões de cidadãos? Nem a igreja, os evangélicos são poderosos, representam o conjunto da população negra. Nem a igreja católica, os católicos negros, representam o conjunto da população. Como é que o movimento negro vai querer? Nós somos dezenas e dezenas de entidades, algumas nacionais, como o MNU, o Negro, a CONEM, os agentes pastorais negros, centenas e centenas de entidades locais, estaduais, municipais e locais, e nós temos uma entidade chamada Convergência Negra, que é uma espécie de Frente Brasil Popular do movimento negro, e agora foi criada, há cerca de 2 anos atrás, uma outra grande coalizão chamada Coalizão Negra, que são as 2 grandes organizações e entidades que procuram unificar essa negrada para estar par e passo ao lado das grandes frentes de esquerda de luta, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, lutando por aquilo que o Fórum Social Mundial denominou como um novo mundo. Um novo mundo é possível. E nós estamos lá. O MNU acaba de participar da assinatura do manifesto que foi entregue agora, dia 21, na Câmara Federal, pedindo o impeachment desse miliciano que está no poder. Então, nós somos uma organização de luta negra, uma organização socialista, uma organização umbilicalmente ligada às religiões de matrizes africanas, que, de acordo com o presidente da Fundação Cultural Palmares, são religiões demoníacas. Nós somos uma organização que temos um setorial de LGBT negros e negras, nós temos um setorial de juventude, nós temos um setorial de mulheres, nós temos um setorial sindicalista, nós temos um setorial cultural, porque nós não somos uma ONG de A, B ou C, nós somos uma organização que tem congressos periódicos para eleger a sua direção, mas
nos recusarmos a sermos um aparelho preto de partidos e de governos, temos muita dificuldade em ter uma estrutura de jornal, de sedes, de aparatos materiais para levar a nossa luta. Marcelo Dias, eu estou aqui, enfim, impregnado da tua inteligência, da tua sabedoria. Pessoal que está encantado, vou ter de encerrar o programa e dizendo que a gente precisa continuar esse papo em algum momento. Vamos combinar, porque eu tenho muita coisa para te perguntar e para a gente, enfim, juntos também entender um pouco mais quais são as demandas aí desse momento histórico que o Brasil está passando. Eu quero te agradecer profundamente por ter generosamente aceitado o meu convite para estar aqui nesse programa, entrevista especialíssima. Essa entrevista vai ser reprisada depois em outros canais. Quero agradecer o público que esteve aqui presente. Vou passar a palavra para você fazer as considerações finais, convidar todo mundo. Daqui a pouco eu vou estar com outro programa aqui, o Távola, fim de tarde, com os nossos queridos cartunistas Miguel Paiva e Aroeira. E passo para você, Marcelo Dias. Realmente, o que mais tem no comentário aqui do bate-papo foi uma aula, é uma aula. Marcelo Dias, uma aula ambulante. Você, com o seu talento, com a sua generosidade, com a sua doçura e com a sua compreensão da complexidade que é a questão dos movimentos negros no mundo todo e, sobretudo, no Brasil, que você lidera com muita competência. Suas considerações finais, meu querido Marcelo. Eu quero te agradecer, Conte. Já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui no seu programa conversando contigo. Quero dizer que nós temos algumas tarefas inadiáveis. A luta contra o racismo é uma luta que tem que ser abraçada pela esquerda. Essa luta não é do povo negro, não é do movimento negro, porque o racismo não é um problema nosso. O racismo não é um problema nosso, negro. É um problema do branco. Nós não temos nenhum problema em conviver numa sociedade multirracial. O movimento negro, Conde, sempre foi solidário a todas as lutas, todas. Em 1981, nós fomos a primeira organização negra a criar um grupo de homossexual negro na nossa entidade chamado Adé Dudu. Adé Dudu em Yorubá significa homossexual negro. Fomos a primeira. E até hoje nós temos um coletivo LGBTI negro na nossa entidade. Não era para existir movimento de mulheres negras, como existe hoje. Você sabe por que existe movimento de mulheres negras? Porque há cerca de 25, 30 anos atrás, o movimento feminista branco não dava espaço para as mulheres negras. As mesas do debate só tinha branca. As negras sentadas lá embaixo. Uma hora nós falamos, chega, basta. Nós vamos criar a nossa entidade. Mas nós sempre fomos solidários com a luta das mulheres no Brasil. Na década de 30 do século passado, nós criamos uma das maiores organizações de luta política no Brasil, não negra, a Frente Negra Brasileira. Mais de 200 mil filiados. Getúlio Vargas cassou o seu mandato, o seu registro e acabou. A segunda luta prioritária para nós é a luta contra o governo Bolsonaro. Esse governo está destruindo tudo que foi construído de 2003 para cá, em defesa do povo negro. O governo democrático popular não fez tudo, como o próprio Lula reconhece, que devia ter sido feito. Mas 400, 500 anos de exclusão não seria corrigido, reparado com 13 anos de governo. Mas foi feito muita coisa. E nós estamos perdendo tudo isso. As comunidades quilombolas, o presidente disse, no meu governo, nenhuma terra indígena, nenhuma terra quilombola
demarcada e titulada. O presidente da Fundação Cultural Palmares está destruindo a Fundação Cultural Palmares, que não foi nós da esquerda que criamos, foi o Sarney. Foi o presidente Sarney que criou a Fundação Cultural Palmares e nós reconhecemos o valor dessa entidade e abraçamos. Está sendo destruída. Os caras querem acabar um dia em homenagem a Zumbi dos Palmares. Os caras estão falando que os feriados municipais de São Paulo, do Rio, do estado do Rio, que eu tive a participação na lei que implantou o feriado estadual em homenagem a Zumbi, os caras estão falando que quem tem que implantar feriados no Brasil é o governo federal e querem acabar com os feriados em homenagem a Zumbi. Nos Estados Unidos, onde a população negra é 13%, tem um dia em homenagem a Martin Luther King. Aqui, quantos feriados nós temos aqui, Conde? Quantos, Conde, feriados nós temos? É feriado de Natal, uma festa cristã? É feriado de homenagem a Aparecida, uma santa cristã? É feriado da Semana Santa, um feriado cristão? Agora nós temos Dia da Bíblia. Até Dia da Bíblia foi aprovado na Câmara Federal e nada para os representantes do povo negro. E quando tem, eles reclamam, né? Como é o caso do Dia da Consciência Negra, etc. Que diz que vai prejudicar o comércio. O Japão é aquela potência que é e tem mais feriado do que aqui no Brasil. Por que o feriado de Zumbi prejudica o comércio e o de Nossa Senhora da Aparecida não prejudica? Por que o Natal não prejudica? Por que a Semana Santa não prejudica? Por que o de São Jorge não prejudica? Dia 23 de abril, aqui no Rio de Janeiro, é dia de São Jorge, é feriado. Em outros estados não, mas aqui é. Aqui em São Paulo também tem um feriado que é da Revolução Constitucionalista de 32, 9 de julho, e tiveram a capacidade, o Dória, e acho que mais é o Dória, né? Antecipar o feriado, porque não tem coragem de fazer uma quarentena decente, que, aliás, já está sendo afrouxada aqui no estado de São Paulo. Para finalizar, eu quero pegar um gancho que você falou. O Dória antecipou o feriado de 20 de novembro. Por ele, não vai ter feriado em 20 de novembro em São Paulo. Esse também ele antecipou. Antecipou. E eu estou aqui já lançando uma campanha. Rebelião. Desobediência civil. Vamos fazer uma desobediência civil no dia 20 de novembro de 2020. Que Olorum permita que a Covid já tenha passado e nós vamos para a rua comemorar. Mostra de novo o teu santo aí, explica de novo para a gente, que é a coisa mais linda que eu vi, que é coberto de palha. Como é o nome da entidade mesmo? Omulu. Omuru? Omulu, o orixá da vida. Ele tem o corpo coberto de feridas, de chagas, por isso que ele usa essa palha para cobrir o seu corpo, que alguns chamam de feio. O corpo dele, alguns chamam de, que não conhecem, diz que o corpo dele é feio. Ele tem essa palha cobrindo todo o seu corpo, é o Omulu. É ele que me protege, o orixá. Marcelo, deixa eu te falar, eu fico tão feliz. Eu entrevistei a Cida Moreno, que é uma atriz, enfim, absolutamente exuberante, inteligentíssima professora, deu uma aula também como você aqui. Olha só que lindo isso. E ela falou, antes de começar a falar, mostra esse na sequência para a gente também, quando eu passar para você. Antes de começar a falar, ela pediu a proteção das entidades também, da cultura afro e tal. Eu acho tão bonito esse universo. Eu quero um dia fazer um programa com você só para falar disso, para você explicar para a gente, porque é muito bonito. O Luiz Mendes, escritor, ele lida muito com esse universo, assim, e é uma das coisas mais ricas que a gente tem no Brasil. Desculpa, Marcelo, passando para você de novo para encerrar, porque a gente estourou... Para encerrar mesmo. Eles pedem a benção ao mais velho e aos mais novos, Conde, porque eles são iniciados. Eu não sou iniciado na religião. Uhum. Eu sou relapso. A minha mãe Beata, falecida, frequentei o terreiro de 20 anos de minha mãe Beata, uma das maiores ialorixás do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Frequentei 20 anos em Miguel Couto, uma cidade, um bairro da cidade de Nova Iguaçu,
mas eu não fui iniciado, né? Quando dava uma dor de barriga, ela falava, toda vez que você tem uma dor de barriga, você corre aqui para o meu terreiro, eu te socorro. Mas você não... Mas eu... Abdias também, dos Santos também, que tem quadros, pintava os orixás, ele também nunca foi iniciado. Mas é a religião que eu bato a cabeça, né? Peço a bênção. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nós temos aí muita coisa para falar sobre a juventude negra, sobre as comunidades negras rurais, quilombolas, Conde. O MST tem que ter uma política voltada para os quilombos. São mais de 5 mil quilombos nesse país. Comunidades que estão... O Maranhão é o estado que tem o maior número de comunidades quilombolas. Nós temos que falar das comunidades quilombolas. Marcelo, de repente, a gente pode até fazer uma série, quer dizer, o papo rende demais contigo, é um prazer, é uma honra, e a gente vai se encontrar mais vezes para a gente falar de cada tema específico, assim, a gente tematiza a live, e aí a gente chega no maior alcance possível. Te agradeço, querido, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Vidas negras importam, reaja à violência racial. Recado do Marcelo Dias para todos vocês. Live histórica, entrevista histórica com Marcelo Dias. Beijo para todo mundo. Daqui a pouco estou de volta aqui